Estudo do Evangelho de Jesus, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 de 2 Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Redargue-as, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. E aqui Paulo já mostra que ele já está bem preparado e agora ele tem que trabalhar. Já está ciente dos percalços do caminho e tem que se dedicar. Lembrando que Jesus estará sempre falando no refolho da nossa consciência. Seja encarnado ou desencarnado, o Mestre fala nos ouvidos, convidando-nos para o seu reino. E o seu reino estabelecerá em nós quando purificarmos o suficiente o nosso coração para o grande caminhar, para o grande passo rumo à eternidade, rumo à luz do Senhor. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. As fábulas trazem às pessoas um ponto de vista, um caminhar, uma nova visão. Mas o Evangelho traz para nós a razão, o ponto de equilíbrio, o caminho que nos conduz a Deus. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nós que estamos estudando o Evangelho, busquemos trabalhar incessantemente para a edificação do bem, incessantemente para as realizações do amor e da paz em nossas vidas. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. E aqui Paulo pressente que já está no momento dele partir, já está velho, idoso, e que estão tramando contra ele, como sempre tramaram, mas agora está chegando o momento de partida dele. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardarei a fé. Durante toda a sua vida, ele combateu as suas tendências inferiores, combateu seus impulsos inferiores, mas já estava chegando o final da carreira, mas a fé estava cada vez mais viva, cada vez mais forte. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, ele está nos convidando a fazer essa reflexão e a entendermos que chega um dado momento que a justiça bate à nossa porta. Chega um dado momento que essa coroa da justiça, ou seja, a nossa mente vai ter a total percepção do que nós fizemos aqui na vida e irá irradiar o bem ou o mal que fizemos ou deixamos de fazer. Por isso, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso frente à justiça divina, frente às leis que regem a nossa vida. E amar a vinda de Jesus, ou seja, cultivarmos sempre o amor para que nossos corações estejam sempre sendo purificados para podermos entender, sentir e sintonizar com o reino do Cristo, mesmo aqui na terra, e principalmente depois que partirmos para o além. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Então Demas era alguém que protegia Paulo, que estava lá com ele, parte para Tessalônica. E como ele fala que ele ama o século, provavelmente deixou de ser cristão. Crescente foi para Gália, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Então, Lucas trabalhou também na edificação do Evangelho, escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o Atos dos Apóstolos. Ele ainda estava com Paulo, ainda estava presente em Roma. E lembre-se que ficar em Roma sendo cristão era botar a cabeça em jogo a todo instante, porque os cristãos eram perseguidos e perseguidos de morte. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério.
E também enviei Tíquico a Éfeso. Bom, ele pede que Marcos vá, assim como Timóteo, ter com ele em Roma. E ele avisa que ele mandou Tíquico para Éfeso. Ele escrevia a carta e alguém ia levar essa carta. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então ele deixa uma capa e livros na casa de Carpo, na cidade de Troade, e ele pede que Timóteo leve para ele. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Eu não queria estar na pele de Alexandre com Paulo, deixando esse impulso mental, que onde quer que o Alexandre estiver, ele sentirá esse impulso mental daquilo que nós emitimos ao ler. Certamente que Alexandre já fez grandes trabalhos de purificação, mas a vibração chega. Portanto, procuremos manter uma vida reta e saudável para que ninguém pense mal de nós. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Era bem assediado por espíritos infelizes, tão endurecidos que resistiam às palavras de Paulo. E lógico que Paulo está recomendando a Timóteo ter cuidado com ele e não se aproximar. Não permitir que ele estivesse nos templos tal qual ele gostava de estar. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Aqui, pelo menos, ele já demonstrou uma situação de perdão por aqueles que se afastaram dele no momento que ele tinha que se defender. Em algum processo, em algum julgamento. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que, por fim, fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Então, naquele momento dele ser julgado, ele faz uma pregação muito firme, muito convincente, e ele fica livre de ser condenado à morte pelos leões. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. E ali ele mostra que ele está confiante no Senhor, que o Senhor o livra daquela situação de todas as más obras que ele mesmo poderia fazer, e bem como daquelas que poderiam armar-se contra ele. Porque a glória do Pai sempre vem ao encontro daqueles que trabalham para o Pai. Saúda a Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Prisca e Áquila foram quem primeiramente começaram a trabalhar o Evangelho com Paulo, orientando, deram um quartinho no fundo da sua casa para ele morar e davam o apoio necessário para que ele ficasse ali trabalhando, refletindo, aperfeiçoando-se, estudando o Evangelho. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Então, Erasto foi um grande apoiador de Paulo, um grande braço direito de Paulo na divulgação do Evangelho, e ele ficou trabalhando em Corinto, a mando de Paulo. E Trófimo estava doente e ficou em Mileto. Procura vir antes do inverno. Por que ir antes do inverno? Porque o inverno era difícil de navegar pelo mar Mediterrâneo. Tinha muitas imprevistos, muitas tempestades e muitas intempéries perigosas. Eubulo, e Pudente, e Lino, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. Então, esses são pessoas que estavam em Roma junto com Paulo e mandavam saudações para Timóteo. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Ele termina essa carta, que é a última carta que Paulo escreve às igrejas, escreve aos discípulos. Então, aqui ele está praticamente se despedindo, mostrando que estava próximo ao seu fim. E, diante de tudo isso aqui, ele deixa uma bênção para Timóteo e para todos nós que quisermos seguir o Cristo. E também para quem não quiser seguir, vai receber sempre as bênçãos, porque as bênçãos vêm ao coração de todos que estão trabalhando, de todos que estão procurando se instruir.
Que a bênção de luz esteja sempre presente em nossos caminhos, em nossos corações, e que o Mestre nos envolva e fortaleça para o engrandecimento de nossas almas, para o nosso fortalecimento íntimo, para as realizações do amor, da paz, que deve sempre brilhar em nossos corações. Muito obrigado a todos que caminharam conosco até aqui. Que as bênçãos e a paz do Divino Mestre Jesus estejam envolvendo-nos, para que nossos lares sejam sempre iluminados, sempre abençoados pela energia sublime dos mensageiros divinos. Deixe seu like, inscreva em nosso canal, compartilhe com seus amigos. E as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo.